Você já se perguntou quais são os transtornos psicológicos mais raros e curiosos do mundo? Alguns são tão estranhos que parecem saídos de um filme de ficção, como pessoas que acreditam estar mortas ou que todos ao seu redor foram substituídos por impostores. No vídeo de hoje, vamos explorar 10 dos transtornos mais raros da psiquiatria. Alguns tão misteriosos que até os cientistas ainda tentam entender como e por que acontecem. Fique até o final, porque o transtorno número 7 é simplesmente inacreditável. Agora, vamos começar. Síndrome de Cotard. Imagine acordar um dia e ter certeza absoluta de que você morreu, ou que seus órgãos desapareceram. Parece coisa de filme, né? Mas isso é real, e se chama Síndrome de Cotard. Essa condição faz com que a pessoa acredite que está morta ou que seu corpo não tem mais órgãos. Algumas até param de comer ou de se cuidar, pois acham que não faz mais sentido continuar vivendo. Esse transtorno foi descrito pela primeira vez no século XIX pelo neurologista francês Jules Cotard. Ele tratou uma mulher que insistia que não tinha cérebro, nervos ou órgãos internos e, por isso, recusava comida. Infelizmente, ela acabou falecendo de inanição. Os cientistas acreditam que a síndrome de Cotard está relacionada a disfunções no cérebro, principalmente em áreas ligadas à percepção da própria identidade e emoções. Você já imaginou como seria viver sem ter certeza de que você realmente existe? Síndrome de Capgras. Agora, imagine olhar para um amigo, um parente ou até seu próprio parceiro e ter certeza de que ele foi substituído por um impostor idêntico. Isso acontece na Síndrome de Capgras. Esse transtorno faz a pessoa acreditar que alguém muito próximo foi trocado por um impostor. Ela reconhece o rosto, mas sente que aquela pessoa não é quem deveria ser. A explicação científica por trás desse transtorno envolve uma desconexão entre o reconhecimento facial e a resposta emocional do cérebro. Em condições normais, quando você vê alguém querido, seu cérebro ativa respostas emocionais que reforçam a identificação. Mas, no caso da síndrome de Capgras, essa conexão falha e a pessoa acredita que está diante de um estranho. Isso já foi tema de vários filmes e séries. Quem aí já assistiu algo parecido? Número 8. Síndrome de Alice no País das Maravilhas. Você já teve a sensação de que o seu próprio corpo estava crescendo ou encolhendo? Ou que objetos ao seu redor estavam mudando de tamanho de forma surreal? Esse fenômeno tem nome: Síndrome de Alice no País das Maravilhas. O nome vem exatamente da história de Alice, que encolhe e cresce repetidamente. Essa síndrome afeta a percepção da realidade, fazendo com que as pessoas vejam seus próprios membros ou objetos em proporções irreais. Em alguns casos, até o tempo pode parecer acelerar ou desacelerar. Muitas vezes, essa síndrome está ligada a enxaquecas severas ou até mesmo ao consumo de drogas psicodélicas. Você já teve alguma sensação parecida? Número 7. Síndrome de Fregoli. Diferente da síndrome de Capgras, onde a pessoa acredita que um ente querido foi substituído, na síndrome de Fregoli, o indivíduo acredita que uma única pessoa está se disfarçando de várias outras. Quem sofre desse transtorno acha que está sendo perseguido e que todas as pessoas ao seu redor são, na verdade, um único indivíduo disfarçado repetidamente. Esse transtorno tem origem em danos cerebrais, geralmente em áreas ligadas à memória e reconhecimento facial. É como viver em um eterno filme de espionagem, onde todos ao seu redor parecem suspeitos. Número 6. Transtorno dissociativo de identidade. Esse transtorno já foi chamado de transtorno de personalidade múltipla e é um dos mais controversos da psiquiatria. Pessoas com transtorno dissociativo de identidade desenvolvem 2 ou mais personalidades distintas, que podem ter idades, vozes, gêneros e até habilidades diferentes. Algumas dessas personalidades podem nem se reconhecer entre si. Esse transtorno geralmente surge após traumas graves, como traumas na infância, e serve como um mecanismo de defesa da mente para lidar com o sofrimento extremo. Casos famosos já foram retratados no cinema, como no filme Fragmentado. Número 5. Síndrome da mão alheia. Imagine que sua própria mão comece a se mover sozinha, sem que você tenha controle sobre ela. Parece assustador?
Isso acontece na síndrome da mão alheia, uma condição neurológica rara em que uma das mãos parece ter vontade própria, podendo realizar movimentos involuntários. As pessoas afetadas por essa síndrome podem pegar objetos, bater em si mesmas ou até tentar impedir ações feitas pela outra mão. Essa síndrome pode surgir após cirurgias no cérebro ou lesões cerebrais em áreas específicas. Você já viu algo assim em filmes de terror? Pois saiba que na vida real isso realmente acontece. Número 4. Síndrome de Paris. A Síndrome de Paris afeta principalmente turistas japoneses que visitam a cidade e acabam entrando em choque psicológico. Isso acontece porque eles criam uma expectativa extremamente idealizada de Paris. Mas, ao chegarem lá, percebem que a cidade real não é tão romântica ou perfeita como imaginavam. Os sintomas incluem ansiedade extrema, alucinações, confusão e até depressão. O problema é tão sério que a embaixada japonesa em Paris até criou um serviço especial para ajudar os turistas que sofrem dessa síndrome. Você já viajou para algum lugar que não era nada do que esperava? Número 3. Transtorno de acumulação. Você já ouviu falar de pessoas que acumulam objetos ao ponto de suas casas ficarem inabitáveis? O transtorno de acumulação faz com que a pessoa sinta uma necessidade extrema de guardar objetos, mesmo aqueles sem valor ou utilidade. Muitas vezes, essas pessoas acreditam que um dia poderão precisar de cada item ou sentem uma conexão emocional profunda com os objetos, tornando impossível se desfazer deles. Em casos graves, o acúmulo pode levar a condições insalubres e tornar o ambiente perigoso para viver. Você conseguiria viver cercado de pilhas de coisas sem conseguir jogar nada fora? Número 2. Transtorno explosivo intermitente. Todos nós ficamos irritados de vez em quando, mas imagine perder o controle completamente e ter explosões de raiva desproporcionais por motivos pequenos. O transtorno explosivo intermitente faz com que a pessoa tenha surtos de agressividade extrema, muitas vezes seguidos de arrependimento e culpa. Isso pode incluir gritos, brigas, destruição de objetos e, em alguns casos, até agressões físicas. Os pesquisadores acreditam que esse transtorno está ligado a desequilíbrios nos neurotransmissores do cérebro responsáveis pelo controle da impulsividade. Você já conheceu alguém que tem reações exageradas de raiva? Número 1. Síndrome de Ekbom. Delírio de infestação. A síndrome de Ekbom, também chamada de delírio de infestação, é uma condição psiquiátrica rara em que a pessoa tem a convicção de que seu corpo está infestado por parasitas, insetos ou pequenos organismos, mesmo sem qualquer evidência médica. Quem sofre desse transtorno frequentemente relata sentir coceiras, picadas e até mesmo a sensação de pequenos seres se movendo sob a pele. Isso pode levar a comportamentos extremos, como tentar remover os supostos parasitas com objetos cortantes ou utilizar produtos químicos agressivos na pele. Esse transtorno é classificado como um tipo de delírio somático e, muitas vezes, está associado a outros problemas psiquiátricos, como transtornos depressivos, esquizofrenia ou uso excessivo de substâncias. Algumas pesquisas sugerem que a condição pode estar relacionada a desequilíbrios na dopamina, um neurotransmissor essencial para o funcionamento do cérebro. A síndrome de Ekbom pode ser difícil de tratar, pois os pacientes geralmente rejeitam a possibilidade de que sua condição tenha origem psicológica. O tratamento envolve o uso de medicações antipsicóticas e, em alguns casos, suporte terapêutico para lidar com a ansiedade e o estresse relacionados à condição. E aí, qual desses transtornos você achou mais curioso? Você já conhecia algum? Se gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. E se quiser uma parte 2 com outros transtornos raros, comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo!